Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9, verso 36. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra, já que é um texto só, um versículo só. Eu gostaria, como fazemos toda quarta-feira nós encerramos na semana passada um estudo sobre as parábolas. Toda quarta-feira, eu fiquei muito feliz. Quarta-feira tinha quase 60 pessoas aqui estudando a palavra de Deus, buscando Deus em oração. Nós temos sido muito abençoados no culto à noite, e eu queria que você pudesse fazer como nós fazemos na quarta-feira. Nós vamos fazer a leitura no projetor. Você vai ler a Bíblia agora na sua versão, não importa se der uma confusão de línguas. Vamos ler todos juntos, Mateus capítulo 9, verso 36. 1, 2, 3 e... Amém. Pode sentar, muito obrigado. Deus possa falar ao seu coração. Mas muita gente hoje fala sobre igreja, o que é ser igreja, e hoje eu queria pensar sobre igreja, entre a ideia de sermos uma igreja de conveniência ou uma comunidade pastoral. O que é ser igreja? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? O que nós estamos fazendo aqui? Muito mais importante refletir sobre o que a Bíblia diz sobre isso do que as instituições têm colocado acerca desse assunto. Nós temos vivido dias difíceis como igreja, e a impressão que eu tenho é que a igreja de Jesus Cristo, não a igreja de Jesus Cristo, mas aquela igreja que acha que representa a igreja de Jesus Cristo, ela transformou a igreja num grande mercado, não só de comércio, mas na ideia da conveniência. E quando eu falo conveniência, eu falo daquela loja que fica sempre no posto de gasolina, que muitas vezes salva eu e você. Acabou o leite, o mercado está fechado, a gente vai lá, paga um pouco mais caro. Infelizmente a gente deve fugir disso, devemos sempre providenciar a compra no mercado por causa do preço. A gente economiza, a família cresce, sobra, mas às vezes isso nos ajuda. Domingo a loja de ração está fechada. Como acaba a ração domingo? Impressionante, não sei se é na sua casa. Acaba a ração logo no domingo, você fica rodando e nunca acha, e tem a loja de conveniência que nos salva. E lá você pode, e tem uma marca aí de um posto que faz uma propaganda muito interessante. Tudo você acha lá. Então você vai no posto, o posto tem um objetivo, combustível, mas eles abriram a visão. Então hoje você chega no posto, você põe combustível, você lava o seu carro, você insere o seu carro, você compra produtos. Os frentistas são muito bem treinados. Você para abastecer, o senhor não quer trocar a paleta? É conveniente, você já está sentado ali, por que não? É mais caro, mas se eu for comparar com o trabalho que eu vou ter de pesquisar, conveniência, muito conveniente. E infelizmente, irmãos, o propósito da conveniência, aquilo que é mais rápido, mais barato e mais fácil, entra para o desejo muitas vezes do que é ser igreja. E hoje nós estamos aí em busca da igreja dos sonhos, nós estamos em busca da igreja que me satisfaz, e nós ficamos procurando, muitos ficam procurando aquela igreja que me satisfaz. Muitas vezes, como pastor, eu sou procurado por famílias. Pastor, eu queria saber o que essa igreja tem a me oferecer. Quero saber o que essa igreja tem para o meu filho. Eu quero saber o que essa igreja tem para minha filha. Eu quero saber o que essa igreja tem para minha família. O que vocês estão oferecendo aqui? E dependendo do que a igreja oferece, eu venho para cá. E se aparecer uma outra comunidade, uma outra igreja oferecendo A ou B diferente, ou talvez o mesmo serviço que encontramos aqui, ele vai embora, porque lá eu sou melhor suprido, lá eu sou melhor atendido, é muito conveniente, é muito satisfatório. Então eu quero saber, igreja virou um sinônimo de uma instituição, de uma empresa que deve estar pronta a qualquer preço e às vezes a qualquer custo, que infelizmente não é só o financeiro. Às vezes as pessoas estão se vendendo para satisfazer o desejo religioso
de algumas pessoas. E eu vou fazer essa introdução, porque semana que vem nós teremos aqui a EBF, e a gente interrompe, tem todo o trabalho aqui com a Cristina Mel, e depois nós voltamos a esse assunto. Então eu queria pensar com os irmãos quais são os nossos valores. Quais são os valores? Porque, irmãos, de estrutura nós temos muita coisa. O que importa não é a estrutura, o que importa são os nossos valores. Nós seremos uma igreja, somos uma igreja de conveniência. Nós somos uma igreja e queremos ser uma igreja para o mundo, e queremos como igreja, como crentes, como membros da igreja, uma igreja para mim, aonde eu seja o satisfeito, aonde a missão da igreja esteja sempre voltada para a satisfação pessoal, para a satisfação dos interesses daqueles que procuram supostamente uma vida com Deus. Que tipo de igreja nós temos? O que é ser igreja? Que missão nós temos como igreja? Será que essa é a nossa missão? Nos adaptarmos aos desejos, muitas vezes carnais, das pessoas, para termos esse templo e esse auditório sempre cheio, e cada vez mais cheio, e fazer 2, 3, 4, 5 cultos, e não ter as pessoas convertidas, regeneradas? Então, quando a proposta de Jesus Cristo sobre igreja, irmãos, nunca foi tão necessário nós pensarmos e refletirmos sobre isso. Estamos diante, do Mineiraço. Vivemos o Maracanaço em 50 e agora o Mineiraço. Estamos aí discutindo sobre uma grande reformulação no futebol brasileiro, Pena que não se discute uma reformulação no Brasil, Futebol, a vírgula diante de tudo que nós temos para reformular. E eu queria pensar com os irmãos, especialmente esse ano, sobre igreja. Qual a nossa missão? O que nós estamos fazendo aqui? Por que vir aqui? Algumas coisas parecem às vezes tão sem sentido, e infelizmente tão diferentes da Bíblia, e infelizmente muito diferentes do Novo Testamento. Nós temos muita coisa a explicar dentro da nossa história, dentro da nossa tradição, mas temos às vezes poucas coisas a explicar dentro do que a palavra de Deus preconiza e diz. E nós dizemos em alto bom som que a Bíblia é a nossa regra de fé e... A Bíblia é a nossa regra de fé e prática como cristão, prática como família, mas prática como igreja. Eu poderia usar nessa manhã um texto de Efésios 5:1, quando o apóstolo Paulo diz assim: sede imitadores de Deus. Quem tem que ser imitadores de Deus? Os crentes, as famílias, os líderes, mas a igreja. Nós precisamos imitar a Deus. E Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Mas nessa manhã eu quero me deter e me prender nesse texto do verso 36, que para mim ele monta o grande objetivo de Jesus Cristo. Ele monta e ele desenha o grande objetivo para mim do que é ser igreja. Jesus olha para as multidões. Elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, qual o objetivo de uma igreja? Qual a missão de uma igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Para que a igreja foi enviada? Para fazer a mesma coisa que Jesus fez, para sentir o que Jesus sentiu, para andar como Jesus andou. E ele olha para as multidões, e olham para as multidões como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como as igrejas olham hoje para as multidões? Como os planejamentos estratégicos das igrejas, quando se tem planejamento estratégico, quando uma igreja tem planejamento, como que a gente olha para as multidões? Qual o objetivo de olhar para uma multidão? Como que Jesus olha para as multidões? Como que Jesus olha para Israel, para a Palestina? Como que Jesus olha para a Cracolândia? Como que nós olhamos para as grandes multidões? O que pensamos sobre multidões? Olha como Jesus olha para as multidões. Eu estou preocupado porque aquelas ovelhas, aquelas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, cuidado. Porque
Pastorear é cuidar. Pastorear é cuidar. Irmãos, nós seremos uma igreja de conveniência. Somos essa igreja de conveniência, a todo tempo preocupados em satisfazer o gosto pessoal de A, B, C, D, da maioria, da minoria. Ou nós somos uma igreja preocupada com uma expressão que eu gosto muito: cuidado. Cuidado, ele vai te pegar. Quem vai te pegar? O cuidado. Eu gosto muito dessa frase. Nós precisamos ser uma igreja que valoriza o cuidar, o cuidado. O foco da igreja, o principal ministério da igreja não é ser uma comunidade pastoral, não é ser uma comunidade de conveniência, é ser uma comunidade pastoral. Pastor, existe diferença? Eu coloquei algumas diferenças. Eu pedi para o Renato colocar ali para mim sobre alguns valores. Acho que ficou, não dá para compreender por causa da claridade. Mas uma igreja de conveniência, ela está, vou ler aqui para os irmãos, que nem eu na televisão ali estou enxergando com qualidade. Uma igreja de conveniência, ela quase não tem uma visão de comunidade. Falta uma compreensão clara de comunidade. Numa igreja de conveniência, irmãos, existe hierarquia clerical, onde os ministros, eles são profissionais. É uma igreja dirigida por tarefas, por programas e eventos. E é uma igreja onde se terceiriza a obra missionária. Uma igreja de conveniência é uma igreja que entendeu que precisa ser pastoral, mas então para isso a gente contrata as pessoas, existem pessoas vocacionadas, existem ministros profissionais, existem a liderança qual é o alvo da liderança numa igreja de conveniência? O alvo da liderança de uma igreja de conveniência, ela é realizar tarefas. Então eu sou líder, o que eu tenho que fazer? E a igreja de conveniência, ela está muito preocupada no final do ano, olhar para o seu relatório e falar assim: o que nós fizemos? Mas a igreja, que é uma comunidade pastoral, ela está mais preocupada em chegar no final do ano, olhar para o seu relatório e falar assim: quem nós somos? Porque às vezes o que fazemos não expressa quem nós somos, mas quem nós somos vai definir o que vamos fazer com prioridade. E uma comunidade pastoral que está preocupada com as multidões, como Jesus estava, quando ele olha para as multidões, ele não vê dízimo. Quando Jesus olha para as multidões, ele não vê oferta. Quando ele olha para as multidões, ele não vê serviço. Quando ele olha para as multidões, ele não vê ministério grande. Ele vê pessoas que precisam de ministério, de cuidado. Uma comunidade pastoral, irmãos, é uma comunidade que tem a ênfase na vida de comunidade. E por que eu falei isso é só uma introdução, eu estou assim, dando uma pincelada geral do que nós vamos tratar em julho. Em julho, nesses domingos que nós vamos falar sobre a igreja, especialmente sobre os nossos valores. Eu disse aqui em Efésios capítulo 5, verso 1, certo? Sede imitadores de quem? De Deus. E Deus é o que, irmãos? É Espírito, é Santo, é Criador, é soberano, é tudo que a Bíblia diz que ele é, mas tem algo que ele é, que eu gosto muito e que a teologia nos ajuda. Deus é uma comunidade. Sim ou não? Deus é uma comunidade perfeita. Quando nós nos convertemos, nós não começamos, uma igreja, ela não começa uma comunidade, ela entra na comunidade. Quando Deus ele sempre é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma relação, como eu já disse aqui um domingo pela manhã. Deus é uma relação, Deus é um relacionamento, Deus é uma comunidade do Pai, do Filho e do Espírito, que desde a eternidade dirige, governa e sustenta todas as coisas. Então, se nós temos que imitar Deus, nós precisamos ser uma empresa ou uma comunidade? Uma comunidade. Não há o que se negociar. Tem coisas que a gente pode discordar, mas quando é Bíblia, não tem que negociar. Nós somos uma igreja vocacionada para imitar a Deus, e Deus é uma comunidade. Uma comunidade pastoral é uma comunidade que está preocupada em ser uma comunidade. Agora, o que é ser uma comunidade? Cenas para os próximos capítulos. Tarefa da nossa liderança. Tarefa da nossa liderança. Numa igreja de comunidade pastoral, não existe ministros profissionais, existe uma igreja de ministros.
aonde todo mundo é ministro, aonde todo mundo é sacerdote, aonde todo mundo é responsável. Eu vou dedicar aqui um domingo para falar sobre a diferença do ministério dos pastores e o ministério pastoral. Dediquei um capítulo da minha monografia no seminário só para falar da diferença do ministério dos pastores e do ministério pastoral. De quem é a responsabilidade do ministério pastoral? De todos. Todos nós somos responsáveis. A pergunta do Éden ainda será refeita: aonde está o teu irmão? Não, essa pergunta, pastor Maurício, onde está fulano? O senhor não sabe não? O senhor é pastor da igreja. O senhor trabalha aqui para isso. Nós pagamos o senhor para isso. Não, mas o Gesiel tem que saber. Não, nós precisamos entender a diferença do ministério dos pastores na Bíblia e do ministério pastoral. Uma igreja que abraça essa visão de Jesus Cristo, que sofre, ela é inteligente, porque ela entende que 1, 2, 3, 5 nunca vão conseguir realizar o trabalho pastoral, do cuidado. E o ministério, então, não precisa de pastor, não, existe o ministério dos pastores, que também faz parte do ministério pastoral. A liderança numa igreja comunitária, uma liderança pastoral, não é uma liderança que faz tudo, mas é uma liderança capacitadora, é uma liderança que agrega, é uma liderança que não trabalha sozinha, é uma liderança que participa de reunião, é uma liderança que se envolve com outros, é uma liderança onde, se eu sou da EBD, tem reunião, eu estou lá. Se eu sou do Ministério da Música, eu estou lá, eu estou participando, eu estou integrado, eu estou junto. Não existe uma igreja dentro da outra. Na igreja de conveniência, aonde eu faço o que eu quero, aonde eu sou o que eu posso, aí tudo bem. Mas numa comunidade pastoral, eu entendo que eu preciso capacitar outros, porque se eu morrer amanhã, o trabalho termina em mim? Não. Comunidade pastoral é uma igreja dirigida por pessoas, não por tarefas. E nós vamos abordar segunda parte da mensagem, dessa série de mensagens, é sobre uma igreja de relacionamentos. Não é uma igreja preocupada em fazer, é uma igreja preocupada em ser. Irmãos, isso faz toda a diferença. E uma igreja sobre missão integral nós vamos falar. Mas eu queria assim dar esse panorama, porque se você for resumir hoje e estudar eclesiologia, estudar sobre as igrejas, você vai observar essa grande diferença de comunidades cristãs que abraçaram a conveniência, aonde desde a mensagem que é pregada até que tipo de ministério vamos desenvolver, está sempre na proposta de satisfazer as pessoas. E eu, irmão, sinceramente, quando eu olho para o texto bíblico, quando eu olho para a igreja primitiva, quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para as ordenanças de Jesus, quando eu olho para o ministério apostólico, quando eu olho para a vida dos apóstolos, quando eu olho para aquilo que a igreja foi, e eu olho para o que a igreja é, e eu falo muitas vezes, tem muita coisa a acertar. E nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja que crê nos solas da reforma, nós somos uma igreja protestante. E se você não conhece sobre a história da reforma, se você não conhece sobre a nossa história, de onde nós viemos, é preciso conhecer. E um dos princípios da igreja reformada, a igreja que viveu e abraçou a reforma, é que a igreja deve ser uma igreja reformada, sempre se reformando, não no conteúdo, porque não precisamos mexer no texto, não precisamos mexer na Bíblia, como infelizmente a teologia liberal fez, em busca de uma reforma, abandonar o texto. Essa reforma que precisa sempre ser feita, de tempos em tempos, com muita, e não é fácil. Não é fácil olhar para mim, não é fácil me olhar no espelho e falar assim, o que eu preciso mudar, aonde eu estou errando. Isso é muito difícil, porque o ser humano gosta disso. Mas esse é o princípio que os irmãos deixaram.
uma igreja sempre reformada. E hoje a reforma precisa ser não de sair da Bíblia, não de buscar o novo, mas de voltar para a Bíblia, não para aquilo que foi feito, mas para a Bíblia. O que esses irmãos viveram? O que é uma igreja de relacionamento? O que é verdadeiramente? Qual a missão da comunhão da igreja? E nós vamos desenvolver isso. Há quanto tempo você não está com outros irmãos? Eu não estou só falando e olha que eu não estou nem preso à questão de comunidade local. Mas há irmãos, há irmãs que decidiram caminhar sozinhos. E isso não é a igreja de Jesus. Não é, irmãos. Não é, nunca foi. Outra coisa, o nosso relacionamento de antes e depois do culto, de antes e depois dos ensaios, de antes e depois da EBD, de antes e depois da célula, de antes e depois das reuniões, nunca foi a proposta do relacionamento de Deus para a nossa vida. Nunca foi. Isso é o mínimo. E a gente não pode se contentar com o mínimo, porque em Deus nós temos uma eternidade de relacionamento. As igrejas hoje estão preocupadas em fazer, os pastores viraram promoter de eventos. Promoter. Muito se discute hoje sobre o mundanismo. Como que o mundo entra na igreja? Se os irmãos observarem só uma simples análise, simples, se nós olharmos para o comércio, para o calendário do comércio, nós vamos olhar para o calendário das igrejas, e ano após ano, o calendário da igreja é feito em cima do calendário do comércio. É ou não é? Respondam para mim. É ou não é? Dia carnaval. Então no carnaval a gente tem que fazer. Se o mundo faz, a gente tem que fazer. É errado fazer? Não, não é errado. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia do avô, dia da avó, do tio, da tia, do índio, da água. Irmãos, é ou não é, irmãos? É. Quem está copiando quem? Quem está influenciando quem? Quem está influenciando quem? Quem está mexendo na igreja e quem está mexendo no mundo? Que tipo de relação nós temos? E no final do ano nós estamos preocupados em o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. E há uma relação muito preocupante. Eu sou muito preocupado com essas coisas, porque Jesus, ele estava muito preocupado com relacionamento, e tem muita gente, irmãos, trabalhando muito, fazendo muita coisa importante, muita coisa de Deus, mas está faltando relacionamento. Nós temos pessoas sozinhas, nós temos pessoas em conflitos gravíssimos, nós temos pessoas que nós não sabemos nem como ajudar, e que muitas vezes estão ao nosso lado trabalhando, porque o foco de estar ao lado dela não é ela, mas é realizar A, X, B, Y, Z. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós somos hoje na contemporaneidade? Jesus queria pastorear, irmãos. E eu esse ano, no início do ano, conversando com os líderes, com todos os líderes da igreja, conversando com os professores de escola bíblica que participam das reuniões, eu disse para os irmãos, eu não tenho como, irmãos, eu não consigo, eu sou muito, não dá para, não tem como. E eu choro diante de Deus, porque eu sei que tem pessoas que não foram visitadas, eu sei que tem pessoas que não receberam a ligação, eu sei. E sabe qual é o triste? Que eu sei que isso quase dificilmente vai mudar, mas eu quero olhar para as multidões, não com um olhar que hoje, infelizmente, o marketing da igreja evangélica está olhando. Eu quero olhar para as multidões como Jesus olhou, como pessoas que precisam de pastor, ou seja, de cuidado, de ministério de cuidado. Como é triste você estar atuando, trabalhando para aquela pessoa, e você está trabalhando, daqui a pouco você descobre, aconteceu, seja o que for, em qual área. Aí você vai, gente, estava tanto tempo aqui e a gente não percebeu, porque o foco não era ela, o foco não era o coração,
era a vida, não era o discipulado, não era o compartilhar, era sempre o produzir, o realizar. Que tipo de igreja, irmãos? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Para pensar em estrutura, tem que pensar nos valores. Muitas empresas quebram porque os seus novos gerentes querem mudar a estrutura sem antes mudar os valores. Quais são os nossos valores? O que nós valorizamos? Como descobrir isso? Os irmãos são experientes nessa área de saber. É só olhar para aquilo que a gente investe dinheiro e para aquilo que a gente investe tempo. Será que relacionamento com os meus irmãos é algo que eu valorizo? Não precisa nem investir dinheiro, porque é de graça. Mas quanto tempo nós investimos? Eu acredito, irmãos, numa igreja que abraça a simplicidade do Evangelho. Não precisa de muita coisa. O Evangelho é simples. Quais são os meus, os seus? Quais são os nossos valores? Esse ano o pastor está discutindo, conversando com a liderança, com os líderes, com os professores, sobre esses assuntos, para que um dia a gente tenha juntos, democraticamente, depois de passar por várias instâncias de discussão, de debates, de crescimento, quais são os nossos valores? Irmãos, a realidade hoje da igreja evangélica no Brasil carece uma reflexão. Carece. Nós precisamos a todo momento olharmos para o que a Bíblia diz e vermos e analisarmos o que nós estamos fazendo. Nós somos muito bons em promover muita coisa, em realizar muita coisa. Portanto, ide, a igreja aprendeu. Evangelizar é com a gente mesmo. É na cadeia, é com esporte, é na Copa, é nas Olimpíadas. Nós sabemos evangelizar, distribuir folheto, caminhão missionário, culto ao ar livre, feira missionária. Vai falando as estratégias. Nossa, evangelizar é com a gente mesmo. Agora, cuidar. Completar o texto de Mateus 28, 18, 19 e 20 é complicado. O fazer discípulos, o investir tempo na vida de alguém, para que esse alguém possa crescer mediante a maturidade de Cristo Jesus, para que lá no futuro uma outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Nós às vezes temos olhado para o cenário da igreja no Brasil e olhamos os templos cheios de pessoas vazias de Deus. Não se sabe Bíblia, não se sabe sobre Bíblia. Hoje eu estava, logo pela manhã, recebi um vídeo de um ativista contra o governo, contra a Copa, um vídeo muito sério, muito importante, né? Pena que humilhou e expôs a vida de 2 crianças. Não se bota vídeo de criança mostrando o seu rosto. E no estado do Espírito Santo, o conteúdo é interessante. Quem descobriu o Brasil? A criança respondeu: Jesus. Quem foi Tiradentes? Aí a criança respondeu: Jesus. Não sei quantos viram esse vídeo. Aí depois o rapaz perguntando: esse é o Brasil da Copa e tal. E é, realmente, triste essa realidade. Para quem é professor, dói ouvir isso. E aí ele diz: e quem é o jogador tal do Flamengo? Aí ele: o Neymar joga onde? No Barcelona. Ele jogava. Então, sobre o que ele queria dizer? Sobre futebol ele conhecia, mas sobre coisas importantes que podiam mudar a sua história ele não conhecia. Estava matando aula. Irmãos, se a gente fosse fazer algum tipo de entrevista dessa nas igrejas sobre Bíblia, a gente ia tomar muito susto. Muito susto. Nós íamos tomar um susto muito grande. Muito grande. Mas muito grande. Gente que tipo de... Falta o quê? Falta ensino. Falta pessoas lá no mundo secular capacitadas. A gente ia discutir aqui sobre educação, não ia acabar. Nós precisamos muitas vezes abrir mão de algumas coisas por causa do ser humano. Por causa do ser humano. Que tipo de comunidade? O texto de verso 36 do capítulo 9 de Mateus nos convida a cuidar. Jesus olhava para as multidões como ovelhas que não têm pastor.
Vamos cuidar. Quais são os nossos valores? Nós estamos pensando numa igreja que valoriza relacionamento, adoração, missões, missão integral e ensino. Um acróstico da expressão da palavra reame com 2 M's. Nós conversamos no início desse ano com a liderança da igreja, conversamos com os professores, toda segunda-feira, toda quinta-feira, nós passamos quase 2 meses aqui juntos, ouvindo, relatando, conhecendo e desenvolvendo quais são os nossos valores. Eu quis assim só aguçar a sua curiosidade nessa manhã. Fui extremamente confrontado pelas prioridades que eu tenho dado na minha vida, que tipo de prioridades eu dou, com o que eu estou investindo tempo, aonde eu estou talvez perdendo tempo, porque se não for, irmãos, se a gente não repensar, se a gente não planejar, se a gente de joelhos não chegar diante de Deus e falar quem nós somos, muitas vezes nós vamos seguir assim, à torta e à direita, vamos andando, as coisas vão acontecendo, estamos até agradando as pessoas, mas a gente pode às vezes não estar agradando o Senhor. E isso é possível. E como pastor, como igreja, como líderes, como crentes, a nossa preocupação não é com o que o mundo vai dizer de mim ou de você. A nossa preocupação é com o que Deus está dizendo da gente. Muitas vezes as igrejas estão recebendo aplausos do mundo, da congregação, das pessoas, mas podem estar sendo vaiadas no céu. Nós temos que nos contentar. Nós precisamos não nos contentar em reproduzir, nós precisamos realmente refletir. Quais são os nossos valores que norteiam as nossas estruturas? Nós vamos pensar sobre isso no mês de julho, nos domingos pela manhã. Não deixe de participar, não deixe de vir, invista na sua vida, frequente a escola bíblica dominical, participe das células, são experiências tremendas que você pode ter de edificação para a sua vida. Amém, irmãos? Que a gente seja realmente uma comunidade pastoral. Louva a Deus por isso.